Ação civil pública versus mandado de segurança coletivo. Chama atenção especial aqui, tá? Uma atenção especial aqui. Ação civil pública versus mandado de segurança coletivo. Pode ser confundido? Pode ser confundido, tá? Mas vamos às diferenciações, né? Detalhe. Na ação civil pública, há possibilidade de produção de provas, tá? Há essa possibilidade de produção de provas. Já no mandado de segurança coletivo, não há essa possibilidade de produção de provas, tá? Então, guarda essa informação. MS, a gente vai ter essa desnecessidade de dilação probatória, né? A prova, ela é pré-constituída, tá? Diferente da ação civil pública, né? Que a gente tem, sim, uma possibilidade de produção aqui de provas, tá? Outro detalhe, vamos aos legitimados ativos. Olha só, legitimados ativos do mandado de segurança coletivo. Partido político com representação no Congresso Nacional. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, esses são os legitimados aqui do MS coletivo, com previsão lá no artigo 5º, inciso 70, tá? Legitimados ativos agora da ação civil pública, né? Inclusive, a gente já viu hoje, quando a gente estava diferenciando a ação civil pública e a ação popular, né? Agora a gente está diferenciando a ação civil pública e o mandado de segurança coletivo. Vamos lá, legitimidade ativa da ação civil pública, como a gente já viu, Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, DF e municípios, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista e temos também a associação, né? E aqui, pessoal, tem um detalhe especial, tá? Olha esse detalhe. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser coletivos ou individuais homogêneos. Mas, olha o detalhe, não cabe mandado de segurança coletivo para proteger direitos difusos. Não cabe mandado de segurança coletivo para proteger direitos difusos. Guarde essa informação, tá? Por quê? Porque os direitos difusos já são amparados por outros instrumentos processuais, como, por exemplo, a ação civil pública. A ação civil pública, tá? Então, guarda essa informação com muito cuidado, tá? Não cabe mandado de segurança coletivo para proteger direitos difusos. Então, percebam que aqui, por exemplo, a gente tem a associação como legitimado ativo do MS coletivo, associação como legitimado ativo da ação civil pública, né? E você pode confundir, sim, cabimento aí entre mandado de segurança coletiva e ação civil pública. Mas não cabe, olha o detalhe, não cabe mandado de segurança coletivo para proteger direitos difusos. O Leandro está perguntando, isso é regra? Sim, é regra, tá? Não cabe. Não cabe mandado de segurança coletivo para proteger direitos difusos, tá? Denise está pedindo, né, para explicar o que são direitos difusos. Com toda certeza, vou explicar e diferenciar os direitos difusos e os direitos coletivos, tá? Vamos lá. Dispositivo que vai te ajudar, inclusive, a diferenciar, né, direito difuso e direito coletivo. CDC, tá? Código de Defesa do Consumidor.
Marca aí, artigo 81 do CDC. Traz o seguinte, olha só. Inciso 1. Interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais de natureza indivisível, natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Então, vejam. Aqui, quando a gente fala de direitos difusos, a gente está falando que há uma indeterminação do titular. Eu não consigo identificar quem será o beneficiário. São indeterminados ou indetermináveis. Por quê? Porque quando a gente fala de direitos, né, interesses ou direitos difusos, a gente está falando de algo muito amplo. Muito amplo, tá? Muito amplo. Então, vejam, temos indeterminação do titular. Não consigo determinar quem será beneficiário. E o objeto aqui dos direitos difusos, o objeto é indivisível entre os membros da coletividade. Não há possibilidade de apropriação ou quantificação desse direito, tá? E inexiste vínculo jurídico entre as partes, não tem vínculo jurídico. Elas estão ligadas por circunstâncias de fato, mas não há esse vínculo jurídico, tá? Então vejam só, falou de direito difuso, é algo muito amplo, pessoal. Não consigo determinar os titulares e o objeto é indivisível, tá bom? Bom, o Gilson perguntou, clientes que estão fazendo recall de veículo, pode ser? Não, tá? Nesse caso aí, a gente tá falando de direitos individuais homogêneos, que a gente chega daqui a pouquinho. Exemplos aqui dos direitos difusos, o Fábio até colocou, né? Proteção do meio ambiente, exatamente. Olha o exemplo aqui, ó. Direito de preservação dos animais, direito ao meio ambiente limpo, pureza do ar, né? São exemplos aqui de direitos difusos, tá? Porque, vejam, não tem como eu separar, né? Olha, esse pedacinho aqui do ar é meu, esse pedacinho aí é seu e você só vai respirar aqui, só vai utilizar essa pureza do ar aqui por esse tempo, esse é seu, esse é meu. Não tem como eu fazer isso, sabe? É impossível. Não dá, não tem como. Eu também não tenho como determinar quem vai utilizar aqui, quem vai ser beneficiário, né? Não tem como eu determinar, hein? São titulares indeterminados, não tem como eu determinar. É algo muito amplo quando eu falo aqui de direitos difusos, né? Bom, então entendam isso, é algo realmente muito amplo. Agora, vamos para os direitos coletivos, que é justamente aqui o inciso 2 do artigo 81 do CDC, né? Que traz o seguinte, interesses ou direitos coletivos. Assim entendidos para efeitos deste Código, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si, com a parte contrária por uma relação jurídica base. Ou seja, quando a gente fala de direitos coletivos, aqui há também pessoas, né, titulares indeterminados, mas determináveis. Porque é possível estabelecer uma relação jurídica
que vincula os sujeitos titulares e interesses comuns a todos os integrantes. E esse vínculo estão relacionados a dados acidentais ou factuais, como, por exemplo, direitos inerentes a determinada categoria de trabalhadores representada por um sindicato. Eu consigo determinar, né? São titulares indeterminados, mas determináveis. É possível aqui a determinação, né? Então, vejam que é algo menos amplo, bem menos amplo do que os direitos difusos. Olha o meu exemplo aqui. Direitos inerentes a determinada categoria de trabalhadores representada por um sindicato, tá? Então, é bem menos amplo do que pureza do ar, preservação dos animais, né? Então, aqui a gente tem algo um pouco menos amplo, né, do que os direitos difusos, tá? Avançando aqui na nossa classificação, temos os direitos individuais homogêneos, né, que não são coletivos na essência, embora formalmente seja por opção do nosso legislador, tá? A ideia aqui é o compartilhamento de danos divisíveis ou autônomos em razão de um fato comum. Os sujeitos, eles são determinados ou determináveis. Exemplo, consumidores que foram lesados por danos decorrentes de veículos produzidos em série. Então, por um fato comum, que foi justamente a fabricação de veículos com danos, a gente tem esse compartilhamento de danos. Temos aqui direitos individuais homogêneos, que foi exatamente, Gilson, foi o seu exemplo. Exatamente isso. Recall aqui, né, necessidade desse recall em decorrência dessa fabricação desses veículos, né, que foram produzidos aí com um problema, né, na fabricação, tá? E tivemos consumidores lesados, né, diante desse problema na fabricação, tá? Então, vejam, quando a gente fala de interesse ou direito difuso, a gente está falando de algo muito amplo, muito amplo. Temos titulares indeterminados, não dá para determinar, tá? E temos objeto indivisível, ok? Então, sempre que a gente estiver falando desses direitos tão amplos, com indeterminação de titulares e impossibilidade de dividir o objeto, a gente não pode aplicar como medida judicial um mandado de segurança coletivo, tá? Falou de interesse ou direito difuso, não cabe mandado de segurança coletivo. Guarde essa informação, tá? Dito isso, vamos para o treino, tá? Vem comigo, vamos lá. Presta atenção nesse enunciado, que eu gosto muito de trabalhar com vocês, tá? Para que vocês tenham aqui uma ideia, né, prática do que eu acabei de falar. A Denise perguntou, mas poderia ser ação civil pública? Sim, poderia. Cabe, né? A ação civil pública tem como objeto direitos difusos ou coletivos, tá? Mas o mandado de segurança não cabe se a gente estiver diante de direitos ou interesses difusos, ok? Só direitos ou interesses coletivos, difusos não, tá? Guarda essa informação. Vem agora, vamos praticar. Olha só. Vou colocar aí na telinha. Questão do 21º exame. A associação alfa, constituída há 3 anos, cujo objetivo é a defesa do patrimônio social e particularmente do direito à saúde de todos,
mostrou-se inconformada com a negativa do posto de saúde Gama, gerido pelo município Beta, de oferecer atendimento laboratorial adequado aos idosos que procuram esse serviço. O argumento das autoridades era o de que não havia profissionais capacitados e medicamentos disponíveis em quantitativo suficiente. Em razão desse estado de coisas e do elevado número de idosos correndo risco de morte, a associação resolveu peticionar ao secretário municipal de saúde, requerendo providências imediatas para a regularização do serviço público de saúde. O secretário respondeu que a situação da saúde é realmente precária e que a comunidade precisa ter paciência e esperar a disponibilização de repasse dos recursos públicos federais, já que a receita prevista no orçamento municipal não fora integralmente realizada. Reiterou ao final, e pelas razões já aventadas, a negativa do atendimento laboratorial aos idosos. Apesar disso, as obras públicas da área de lazer do bairro em que estava situado o posto de saúde Gama, nos quais eram utilizados exclusivamente recursos públicos municipais, continuaram a ser realizadas. E aí, pessoal, o enunciado segue, pedindo o seguinte, que considerando os dados acima, na condição de advogado contratado pela Associação Alfa, você elabore a medida cabível de modo que seja oferecido atendimento adequado a todos os idosos que venham a utilizar os serviços do posto de saúde. Então vejam, e aí, qual seria a medida judicial cabível para esse caso? Perceba que você foi contratado pela associação, A associação te contratou, tá? Então a associação é o nosso legitimado ativo, A associação é o seu cliente, Te contratou, tá? E quer que você ingresse com a medida judicial cabível para que seja oferecido o atendimento adequado a todos os idosos que venham a utilizar o posto de saúde, tá? E aí essa é uma questão que eu gosto sempre de trazer, para a gente debater um pouco sobre, porque é uma questão um pouco maldosa, tá? Porque vejam só, a questão traz uma autoridade coatora, que é o secretário municipal de saúde, tá? Temos um legitimado que é um legitimado em comum entre a ação civil pública e o MS, tá? A associação é tanto legitimada para o mandado de segurança coletivo, como para a ação civil pública. E nesse caso aqui, a questão traz secretário municipal de saúde, Mas tem um detalhe, o meu legitimado ativo, que é a associação, quer que você ingresse com a ação para que seja oferecido atendimento adequado a todos os idosos. Então vejam, é o direito à saúde de todos os idosos, pessoal. Estamos diante de um direito difuso. A Andressa colocou aí, ação civil pública, interesse difuso. O Leandro também, ação civil pública, direito à saúde, difuso. Exatamente, pessoal, não estamos diante de um mandado de segurança coletivo. Porque, como eu falei para vocês, não cabe mandado de segurança coletivo diante de interesses ou direitos difusos, tá?
Mas tem um detalhe aqui para vocês que eu omiti na questão, tá? A questão facilitou um pouquinho, mas eu resolvi omitir, tá? Só para treinar um pouquinho mais aqui com vocês. Vejam só. O enunciado traz esse dado aqui, ó. No final, né? Eu li para vocês, mas não mostrei. No final, o enunciado traz aqui, ó. A demanda exigirá dilação probatória, né? Então, se você estava em dúvida entre a ação civil pública e o mandado de segurança coletivo, com essa frase aqui no final, né, acabaria todas as dúvidas. Não cabe dilação probatória no caso do mandado de segurança, né? Então, além dessa questão do direito difuso, temos a questão aqui da desnecessidade de dilação probatória, tá? Vocês estão rindo, né? Mas é o treino aqui. Treino difícil, jogo fácil. Vou omitir aqui uma informação para que vocês treinassem aqui a peça. Ó, pessoal, aí não. Já dava o resultado. Pois é, pessoal, pois é. Mas tem que dificultar um pouquinho. Sabe por quê? Porque mesmo que a banca não trouxesse essa informação, né, de que a demanda exigirá dilação probatória, vocês conseguiriam chegar a medida judicial cabível, né? Que não poderia ser o mandado de segurança, porque não cabe mandado de segurança coletivo diante de direitos difusos, tá? Então aqui temos a nossa ação civil pública. Bom, vamos avançar aqui, né?